Parece estar sem travando menos. Olá, pessoal, seja bem-vindo à preparação trabalhista. Eu estou aqui com Charles Oscar, carinhosamente chamado de Charlinho, que fez um material que tem sido muito bem aceito pelas pessoas, o que tange a segurança e saúde no trabalho. Ele que vai contar um pouco sobre o seu material, contar um pouco sobre sua trajetória de FT. Se quiser, vai falar também sobre lotação, sobre a sua experiência no Pará. Bem-vindo, Charles, obrigado por ter aceito o convite. Eu já lhe pergunto, como é que o seu material pode ajudar as pessoas, ou por que é que você acha que o seu material tem sido tão bem referendado, mesmo sem você e Miron serem nomes conhecidos na temática de concurso público? Fala, Daniel, pessoal que está nos assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai nos ver. E, Daniel, agradeço primeiramente pelo convite, é uma honra estar dividindo esse espaço com você. Tantas pessoas relevantes, né, já passaram por aqui. E em relação ao material de normas regulamentadoras para FT, que eu desenvolvi junto com o Miron, acho que a ideia nossa foi que a gente viu meio que um vazio em relação à questão de questões, né? Principalmente de SST. Quem acompanha as ENES sabe que a maioria delas teve alteração relevante em janeiro de 2022, né? Várias estão com vigência a partir de janeiro de 2022. Então, até para você encontrar material a respeito questões, né, com qualidade é complicado. Às vezes você vai entrar num site de questões, às vezes você está respondendo uma questão, às vezes ela está desatualizada e principalmente tem poucas questões, né, pelo fato dessa alteração recente na legislação. Então, muitas das questões nossas são comentadas, a gente tem montado simulados também, tem colocado vivência de AFT dentro do material. Acho que isso que o pessoal tem agradado bastante, que a gente coloca trechos de auto de infração, coloca imagens, fotografias relacionadas à fiscalização, para a pessoa que está lendo o nosso material conseguir se identificar um pouquinho também com a profissão de FT. E falando, por que a gente resolveu fazer um material de resumo, né, simulados, questões? Foi pensando principalmente na minha preparação. Quando eu estava preparando para FT, principalmente quando saiu o edital, tirando aquelas matérias novas, né, que eu tive que estudar, fazer todo o acompanhamento, as matérias que eu já tinha contato, basicamente eu fiquei só resolvendo questões, né? E isso foi muito importante para eu chegar e fazer bem na prova. Até uma matéria que eu sou péssimo até hoje, que é português. Português é uma matéria que eu nunca me dei bem, mas especificamente para FT, quando foi decidido que foi CESP, eu só peguei, comecei a fazer questão de português do CESP, tanto que eu, mesmo não sabendo muito se for olhar o conteúdo de português, eu, eu consegui aprender a forma como o CESP abordava aquele assunto. Tanto que meu melhor desempenho na prova de FT foi português. Acho que foram 22 ou 23 questões na prova, eu fiz 21 e acertei as 21. Eu só não fechei porque eu deixei de fazer umas duas questões. Então, uma matéria assim que é o meu ponto fraco até hoje, mas pelo fato de eu ter resolvido muitas questões daquela banca, fui direcionando o estudo com questões, eu consegui aprender a forma de como aquelas bancas cobravam aquele conteúdo. Então, foi pensando nisso que a gente fez esse material, tentando aproximar o candidato por que ele vai enfrentar no dia da prova, né? Que é através de resolução de muitas questões e questões não só de decoreba, mas que exigem também um raciocínio daqueles candidatos. E só respondendo, porque foi muito aceito, foi um material que foi feito com muito carinho, está sendo feito com muito carinho e dedicação, né? A nossa preocupação é que quem compra o nosso material não seja um cliente nosso, né? Mas que seja realmente um futuro auditor fiscal do trabalho, certo? E falando um pouquinho da minha lotação, que você comentou, do Pará. Vamos com calma, vamos com calma, para eu rebater e aí a gente desenvolver um pouco mais sobre o que você falou. Essa Certo. semana eu falei com Bia e falei que eu também fazia questões sobre assuntos que eu não conhecia. E de tanto fazer questões de assuntos que eu não conhecia, eu fui também me habituando um pouco mais
a ficar com esse faro de quando a banca traz uma proposição, qual seria mais ou menos, lógico, no contexto de certo e errado, o que é que a banca queria como resposta. Isso é uma coisa. Outra coisa, as pessoas sempre comentam nas minhas caixinhas, lá no Instagram, ou no direct. Hoje mesmo um rapaz veio falar no direct comigo, dizendo a seguinte coisa: eu estou pensando em desistir porque as NRs têm muitos detalhes. E é interessante ver você dizendo que até hoje, mesmo auditor, português é uma matéria com a qual você não lida bem. Por quê? Porque as pessoas têm uma ideia, Charles, equivocada, de que apenas pelo fato de que alguém passou, a pessoa é boa em tudo, é fera em tudo e domina todo aquele tema. Aí eu lhe devolvo uma pergunta ainda sobre português. Você pensou em desistir de concurso por não saber português? Porque português cai em todos os concursos que não são de matérias unicamente jurídicas. E o que é que você tentou fazer para ver se melhorava um pouco mais essa sua dificuldade? Você sabia que tinha uma carência e tentou trabalhá-la? Como é que foi essa abordagem que você fez, tanto no pré quanto no pós-edital? Você já falou que era majoritariamente fazer questões, mas no pré você fazia o quê? Você fazia videoaula, você olhou uma gramática, como é que você tentou trabalhar português? Então, eu tentei, só tentei, mas tentei ver muita videoaula, principalmente no começo da minha preparação, era focado bastante em questão de videoaula, porque sou formado em fisioterapia, né? Então, nenhuma matéria assim de AFT que caia na prova eu tinha contato. Então, tentei ver videoaula, peguei alguns PDFs também, tentei um pouquinho sobre alicrase, concordância, aqueles negócios todos, né? Aqueles pesadelos todos. E no final, o que eu fui começar a aprender mesmo, assim, para fazer a prova, quando eu comecei a fazer resolução de questões, e especialmente para português, até quando o pessoal me pergunta, eu acho que português e raciocínio são duas matérias que é importante você focar na banca, né? As outras nem tanto, porque algumas matérias você até não vai ver muitas questões de uma banca específica, mas português e raciocínio lógico são matérias que exigem um tratamento especial de acordo com a banca, né? FGV cobra português de uma forma, o CESP ou o Sebrasp cobra de outra forma, a ESAF, né, que a gente estudava para fazer o concurso, era uma abordagem totalmente diferente. Então, eu tentei ver videoaula, PDF, mas o que eu desenvolvi mais foi quando eu comecei a fazer prova eu geralmente tirava uns dias para fazer simulado também, pegava a prova de português toda que caiu no último, quando já tinha decidido CESP, né? Eu pegava algumas provas que o CESP tinha aplicado de português, tentava resolver a prova toda. E comitante a isso, eu vi a questão das resoluções de questões, né? E foi muito importante. Mas passamos por isso, mas, como disse, é um processo, né? Você vai tentando achar a melhor forma que você consegue aprender. Muita gente vai com videoaula, vai se dar bem, outros vai preferir uma gramática. Eu não fui para gramática, eu peguei um PDF ou outra, mas basicamente foi dessa forma que eu tentei superar esse desafio, né? Desistir nunca foi muita opção, porque eu me formei em 2012, né? E desde então eu optei por não ter uma reserva na poupança, né? Eu optei por não trabalhar de imediato, porque tinha um concurso, e aquela reserva na poupança, com os rendimentos, eu calculei que com um ano e meio, eu conseguiria me sustentar mas razoavelmente também com a ajuda dos meus pais. Então, a desistir nunca foi opção por conta das circunstâncias, né, da vida. Me diga uma coisa, você, por ter dificuldade em português, também tinha dificuldade em redação? Então, redação, até que a partir do momento que eu comecei a redigir, eu fiz alguns cursos de discursivos, até mesmo eu comprei um livrinho minúsculo de redações, né, antes mesmo do edital sair. Então, aquilo ali foi me dando segurança, tá? A partir do momento que eu comecei a escrever, eu fiz alguns cursos também de redação com correção individualizada, então aquilo eu fui
melhorando, mas a parte de escrever mesmo, eu até nunca tive muita dificuldade. A dificuldade é mais para falar, que ainda cometo muitos deslizes, mas na hora de escrever, até que depois de um tempo e treinando, até não era um grande problema. Era mais a parte, às vezes, gramatical, que às vezes algumas regrinhas que poderiam ser cobradas, que eu teria alguma dificuldade na prova. As pessoas também falam bastante do fato de um concurso de FT ser um concurso voltado, assim, a cobrança é maior de conteúdo jurídico. Você vem de uma área de saúde que não necessariamente não cobra nada ou quase nada da sua área. Como é que foi esse start para começar para a FT? Porque você poderia ter feito uma série de outras carreiras que também teriam zero similaridade com a sua. Então, por que a FT para você? Então, contar a historinha rapidinho. Antes mesmo o meu primeiro processo para tentar de processo seletivo, vamos dizer que foi o vestibular, né? Que eu formei no ensino médio, na Escola Estadual Catarina Jorge Gonçalves, sempre estudei em escola pública, e eu fui fazer a prova aqui da Federal de Minas Gerais, que é a UFMG. E aquilo, para mim, era uma realidade muito distante, porque eu não conhecia ninguém que estudava na faculdade, principalmente da parte da parte do meu pai. Eu e minha irmã que foram os primeiros a entrar numa faculdade. Então, aquilo, para mim, primeiro foi a primeira barreira que eu venci. Eu tinha sido reprovado no primeiro ano para tentar admissão, consegui uma bolsa pelo Enem ainda, no ProUni, comecei a fazer faculdade particular em fisioterapia, mas depois, mesmo tendo uma bolsa de 100%, eu optei para entrar, no caso, na Universidade Federal de Minas Gerais. E esse primeiro foi o primeiro grande desafio, né, que eu enfrentei, porque para mim era um sonho muito distante aquilo, porque eu não conhecia ninguém, não tinha contato, nem igual hoje que você tem contato com pessoas que estão já ali dentro, igual no caso da FT. Então, a primeira coisa foi isso. Aí passei para fisioterapia, comecei a estudar, comecei a fazer iniciação científica, estava pronto para já emendar o mestrado. Já tinha 3 anos de iniciação dentro da faculdade. O professor já estava tudo combinado para iniciar o mestrado, porque eu praticamente já estava com o meu trabalho pronto, porque já tinha muito tempo fazendo iniciação. Aí, eu formei em agosto de 2012 e em fevereiro saiu o concurso da Polícia Federal. Nesse concurso da Polícia Federal, eu e mais 2 colegas da faculdade resolvemos fazer ele. Compramos uma apostila, aquelas apostilas de banca. Isso para perito. Não, aí eu fiz para Pra gente. papiloscopista e os outros 2 colegas meus tentaram para a gente. A gente eu peguei para papiloscopista, que tinha muita matéria que eu acho que caía física, química, que além da parte de direito que eu tinha mais dificuldade, que eu nem tinha tido contato ainda. Então, a primeira, eu resolvi. Você tem a parte aí de exame físico, né? Charlinho, peraí. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô. Eu acho que. Então, só Eu não sei como retomando, é. então eu fiz a prova? Oi? Só um detalhe. Só um detalhe. Para mim, eu estou no interior, parou aí uns 20 segundos. Então, volta a falar, por favor, do começo do papiloscopista. E eu não sei se a gravação pegou ou não pegou. Se pegou, quem viu, vê de novo. Se não pegou, vai ser gravado agora. Fala, então, você prestou Tá, papiloscopista porque beleza. você era bom em física, não foi isso? Eu tinha um contato mais com química e caía parte de biologia também. Não sei se caía química ou biologia. Mas, enfim, aí eu resolvi fazer papiloscopista,
resolvi estudar para concurso, desisti do mestrado no último semestre de dificuldade, resolvi aparecer esse concurso, eu juntei com 2 colegas meus e a gente começou a estudar para a Polícia Federal. Aí eu fiquei focado para papiloscopista, cheguei até passar na prova objetiva, só que na prova física, eu acabei, na prova física, a primeira parte é as barras, fui tranquilo, e na parte do salto, desequilibrei 2 vezes e fui eliminado. Aquilo, para mim, É, foi uma frustração muito grande, porque o que eu não esperava passar era a prova objetiva, tanto que uma das partes da parte física era natação, tanto que eu nem estava treinando natação, porque eu pensei que nem tinha passado, eu pensei que nem tinha alcançado a pontuação mínima para papiloscopista. Aí depois eu vi lá, eu tinha chegado no mínimo, mais ou menos, e tinha conseguido ir para a parte física. Aí na parte física, quando eu achei que eu ia passar, porque para mim era a mais tranquila, eu já estava treinando na época, aí veio essa decepção. Eu fui no salto, nervoso na hora, você tem 2 chances. Eu desequilibrei nas 2 vezes e acabei sendo eliminado. Isso foi mais ou menos meados de 2012. Aquilo para mim foi uma frustração muito grande, porque eu sentia que tinha condições de ser aprovado, mas eu acho que tudo na vida tem um propósito, né? Talvez se eu tivesse passado, provavelmente a FT ia ficar muito mais complicada, e eu ia para uma região de fronteira, provavelmente eu não ia ter casado com a minha atual esposa, né? Que foi mais ou menos nesse interi de preparação para a FT que a gente começou a se relacionar. Então, naquele momento foi uma frustração muito grande, que era algo que eu queria muito, mas foi uma semana juntando os cacos, né? Se recuperando daquela reprovação. E quando eu vi a questão do concurso de FT, aí eu comecei a procurar informação de auditor fiscal do trabalho, e ali, mais ou menos julho de 2022, eu comecei minha preparação para o concurso de FT. As provas vão fazer quase 10 anos, né, que a gente fez a primeira etapa. Foi em setembro de 2013, que foram a primeira é. etapa para a FT. Se eu não me Aí engano, foi... hum, Oi? se eu não me engano, a primeira etapa de FT foi mais ou menos por volta de agora, assim, um pouquinho depois do 7 de setembro de 2013. Talvez na semana Isso. seguinte, mais ou menos por aí. Agora, Charlinho, vamos falar um pouco da sua frustração. Você junto com sua irmã, era o primeiro a chegar numa universidade federal, a se formar. Provavelmente ou possivelmente deveria ser um dos primeiros ou dos poucos a pensar em entrar na Polícia Federal da sua família. E como é perder numa etapa como essa, e eu não entendo muito de prova física, mas eu imagino que a prova física que mais exija seja a corrida, não sei, nunca prestei. Mas aí você perde numa prova que, em tese, na minha leitura, seria fácil, que é o salto, e como é passar por tudo isso e mirar num concurso que, com todo respeito às carreiras que são, assim, paralelas à FT, a FT é mais difícil que ser papiloscopista. Como é juntar os cacos e logo na sequência dar um tiro, que seria, em tese, um tiro mais difícil? Enfim, é porque aquela questão, como ainda nem tinha saído da autorização, nem ainda eu teria um tempo para me preparar efetivamente. Igual para a papiloscopia, isso acho que foi até meio acidente eu ter passado, porque eu passei mais pelo conteúdo que às vezes eu tinha de biologia, física, alguma base que eu tinha antes, do que propriamente o conteúdo mais específico, que era penal, que caía também, e outras, até mesmo português, que eu, na época, fui horrível também na prova. Então, igual eu disse, foi uma frustração muito grande. Eu senti uma dor enorme, uma semana chorando. Foi porque eu fiquei assim muito chateado, porque sabe quando você sabe que você tem condições de ser aprovado e acaba por um detalhe, que era o salto, me desequilibrei 2 vezes na caixa de areia e ser eliminado. Aquilo ali para mim foi muito frustrante. Foi uma semana para juntar os cacos, para me recompor. Aí depois que eu comecei, então, resolvi estudar para o concurso de auditor fiscal do trabalho. Optei porque foi uma carreira que eu comecei a estudar, gostei muito, principalmente a questão de flexibilidade. Eu não sou muito de horário, de ficar cumprindo
horário certinho, então, e fora a questão da versatilidade que eu percebi na profissão. Então, fora a questão do viés social, né, que a gente impacta muita gente com o nosso trabalho. Então, por conta disso, eu mesmo sendo um concurso mais difícil, eu vi que eu teria tempo suficiente para chegar bem para a prova. Então, por isso foi a opção da FT, tanto em relação à questão de identificação com a profissão e como em relação ao tempo que eu vi que dava para chegar razoavelmente bem. O Sérgio tentou derrubar a gente com o edital, com as provas discursivas, mas foi um concurso que eu vi que dava para chegar bem e ser aprovado. Perfeito. Vamos dividir sua resposta em várias outras perguntas. E aí você começou estudando para a FT, sem edital, sem banca. O que foi que você fez? Ou quais foram suas primeiras decisões sobre como começar, em que focar, como dividir o seu tempo, matérias principais, porque a época a gente estava naquela, vai ser exato, vai ser SESC, vai ter essa matéria, vai ter aquela. Como é que você estruturou aquilo mais ou menos à época? Primeira coisa. E a segunda coisa, voltando 10 anos atrás. O que você fez naquela época, você faria de novo hoje? Então, minha preparação foi dividida da seguinte forma. Como eu não tenho informação jurídica, não tinha contato com praticamente nenhuma daquelas matérias, eu comecei pegando muito videoaula para tentar entender melhor aquelas, principalmente disciplinas da área jurídica, né? Direito constitucional, administrativo, direito do trabalho. E a partir do momento que eu conseguia entender razoavelmente sobre aquele conteúdo, eu comecei a estudar. Eu peguei alguns livros na época, né? Livros, PDFs. Eu nem tinha, como diz, era uma época escassa de recursos, né? Como eu disse, eu optei por não trabalhar e vivia do que rendia lá na poupança, do que eu tinha guardado um pouquinho. Então, eu mandei e-mail para vereador da minha cidade, saí mandando e-mail, falando da minha história, falando que estava estudando para concurso. Um deles recebeu eu no gabinete dele, ele falou que o assessor dele foi atrás do livro na época do Ricardo Rezende, Direito do Trabalho, conseguiu um livro do Direito do Trabalho com um vereador. O outro vereador também, ele me deu um outro livro de Direito Constitucional na época. Então, fui pegando, mandei e-mail para os senadores lá para conseguir Constituição, né, que é de graça também, né, a lei seca, para ir lendo. E comecei, então, depois das videoaulas, na época tinha Eu Vou Passar, né, que era uma plataforma, o curso era muito barato, então você conseguia ter acesso a várias disciplinas de alta qualidade. E eu comecei, então, a estudar por livro, comecei a fazer questões também, até chegar. Aí eu estava estudando todos com base em 2010. Você perguntou como que eu estava me preparando, né? Base de 2010, e nem se falava em CESP, era ESAF, sempre foi ESAF, 98, quando nem tinha AFT, era engenheiro, médico e fiscal, 2013, 2006, 2010, tudo ESAF, então basicamente foi ESAF. Tanto que quando falou em CESP e saiu aquele edital, aquilo me deu uma baqueada, porque eu estava estudando trinca civil, empresarial, penal, estudando sociologia do trabalho, aí vem o edital com direitos humanos, contabilidade, auditoria, entre outras matérias. Então, tive essa dificuldade inicial para fazer essa adaptação. Acho que foi uma semana, quando saiu o edital, difícil para todo mundo, principalmente para quem estudava há mais tempo, porque teve uma mudança de rota ali, teve uma estratégia que teve que ser traçada. No meu caso, por exemplo, eu tentei começar a estudar contabilidade, só que eu não estava entendendo aquela matéria. E eu falei, não, 3 meses eu não vou conseguir chegar bem, e optei por não estudar contabilidade. Eu falei, no máximo vai cair 10 questões na prova de contabilidade, então eu vou conseguir compensar nas outras e me sair bem. Aí chega na prova, caem 15 questões de contabilidade, eu pensei que cairia no máximo 10, e eu acabei zerando a prova. Só não zerei, eu tentei fazer uma questão ainda, errei a questão, e só não zerei porque eles anularam uma outra questão, aí eu fiquei no 0 a 0. Peraí. Você zerou, você disse que você
respondeu e respondeu certo, respondeu errado, ficou com 0, deixou de responder, como é que foi esse zerado? Defina aí, porque Das 15 questões de o contabilidade, povo quer. Vá. das 15 questões de contabilidade, eu tentei responder uma, que eu achava que eu sabia, que era uma parte mais de Hum, princípios, que eu cheguei a estudar por uma semana. Fui lá e errei uhum. essa questão. Aí ia ficar com -1. Eu só não fiquei com -1, que uma das questões, outra questão foi anulada. Então, no final das contas, eu fiquei zerado em contabilidade. Uma nota das 15 questões em contabilidade foi 0. E Beleza. foi uma estratégia arriscada, mas que eu optei porque tinha muito conteúdo novo, que eu precisava. Auditoria eu achei mais tranquilo, então eu falava, vou garantir os pontos em auditoria, vou garantir pontos em direito humanos. A segunda etapa nossa, aqui não existe, né? Você cobrar a economia do trabalho numa segunda etapa, você cobrar gestão de projetos numa segunda etapa. Então, exigiu um esforço que eu tive que optar em tirar a contabilidade para conseguir abraçar as demais. Foi uma estratégia, deu certo, poderia não ter dado, né? Ainda mais pela quantidade de questões que acabou caindo em contabilidade, mas foi uma estratégia que eu, se fosse hoje, eu talvez optaria da mesma forma se eu não tivesse tempo para incluir ela nos meus estudos, porque é uma matéria realmente que demanda tempo e é uma incógnita. A gente não sabe se vem no próximo concurso. A gente que é auditor sabe que não é uma matéria que a gente utiliza na prática, né? Muito pouco. Então, em relação à questão de acertos e erros, acho que o principal acerto que eu tive foi principalmente, depois de edital, fazer muitas questões e começar a direcionar para aquela, no caso foi CESP, né? Para o CESP, na medida do possível, né? Que tem muitas matérias que SST não tem como você filtrar muito por banca, algumas matérias mais específicas você tem que pegar geral, né? Mas eu acho que o grande acerto foi questão de resolver muitas questões. Eu tinha alguns dias da semana que eu montava o meu próprio simulado, então eu pegava a prova toda de CESP que caiu para algum concurso parecido com o FT, juntava com outras matérias, montava um simuladinho, ia para uma biblioteca, isso a cada mês, por exemplo, parava um sábado, ficava lá 4 horas tentando fazer aquele simulado como eu iria encarar na prova mesmo, né? Então, pegava a quantidade de questões mais ou menos da prova, tentava dividir por disciplina e eu acho que foi um dos acertos também para eu ir vendo questão de estratégia, questão de gerenciamento de tempo, entre outras coisas. Eu acho que Ricardo não sabe essa história. E o livro dele, quem lhe deu, foi um vereador do seu município. E ele assiste as entrevistas aqui, certamente vai comentar. Então, você já tinha o hábito, mesmo antes de ser auditor, de preparar os próprios materiais. Então, eu posso dizer que o material que você fez e está disponibilizando, comercializando, seria um material que você teria feito para si próprio. Sim, é algo pensado na preparação para a prova de FT. Vou pegar questões, até porque se você pegar questões de SST, você vai ver muita questão que não é do escopo do FT, né? Muita questão, às vezes, técnica, é para engenheiro, com muito cálculo, questão, às vezes, muito simples, né? Que eu, às vezes, nem coloco no material porque não vai preparar o candidato. Então, eu tento montar algo como eu fazia lá atrás, montar algo que realmente venha se traduzir no que ele vai enfrentar no dia da prova. E só fazendo dentro em questão do Ricardo Rezende, além do livro, eu também depois fiz um curso, aí depois ele foi em Belo Horizonte, e eu fiz um curso também presencial com o Ricardo Rezende. Aí esse infelizmente não teve patrocínio do vereador, não. Teve que quebrar o seu porquinho e tirar um pouquinho, né, para fazer. Isso, pegar as últimas moedinhas que estavam nele. Bom, eu também tenho, Charlinho, em relação ao conteúdo que eu produzo, a perspectiva de ser um conteúdo que eu, na qualidade de concurseiro, gostaria de ter tido acesso, porque você não fez referência. Mas muitas pessoas que passaram por aqui fizeram referência de não saber nem o que era o concurso de AFT ou quem era o auditor fiscal do trabalho.
Essa realidade para mim não era tão verdadeira, porque em 2006 eu prestei o concurso, então eu conheci já ali. Mas muitas pessoas vêm para o nosso canal e vêm para conhecer o UFT depois das 900 vagas, e ao se depararem com conteúdos tão bons, sejam esses aqui gratuitos, sejam os que são vendidos pelos diversos auditores, elas conseguem, na minha opinião, se nivelar muito rapidamente. Algo que a gente há 10 anos não tinha condição. Você ia meio que catando as coisas e formando a sua maneira, e à época, pelo menos, 2006, bem pior. Mas 2013, há 10 anos, a gente não tinha um balizador. Veja que você fazia os seus próprios simulados. Então, você não tinha como saber se aquilo ali estava em linha com o que as outras pessoas faziam, ou se estava meio que perto, não, do que a banca iria cobrar, porque eu vejo as pessoas sempre me relatando, eu me sinto só, eu me sinto abandonado, eu me sinto sem um referencial, mas isso já foi pior. Não que ainda, né, estamos distantes de nivelar isso, mas já foi muito pior. E o seu relato ele vai nessa mesma linha. Você então começou a estudar baseado nesse perfil de fazer seu próprio material, buscar trilhar o seu caminho fazendo esses simulados. E chegou uma hora, então, posso concluir que você diminuiu a quantidade de conteúdo lido e passou a fazer mais questão. E você lia lei seca, não lia lei seca? Você olhava jurisprudência, não olhava jurisprudência? Como é que era isso? Porque a gente teve uma prova discursiva, pelo menos, bem jurisprudencial. Como é que você se livrou daquele dali, se você não sabia jurisprudência? Como é que foi essa experiência? Então, eu tentava ler bastante lei seca, jurisprudência lia também, mas ainda não, até a questão de informativo não era tão fácil de se achar assim, né? Ficava mais espalhado. Hoje tem até o próprio professor Ricardo Rezende, ele tem informativo organizado, tem outros professores das outras matérias também que fazem esse trabalho, né, de deixar mais mastigado para o aluno. Na nossa época, era na raça mesmo que a gente ia pegando as coisas. Até YouTube, mal tinha pouca coisa ainda. Então, eu lia lei seca e tentava ler jurisprudência. Mas, na prova discursiva, foi a prova constitucional, cobrou jurisprudência, e teve aquela questão lá das férias também, que mandou metade do pessoal para casa. Especificamente, eu não sabia detalhadamente aquela jurisprudência que estava sendo cobrada. Mas eu consegui desenvolver no básico que eu já tinha visto, de conceitos básicos, até porque a jurisprudência geralmente vai sendo formada a partir de uma leitura da realidade social e do que existe também na legislação. Então, mesmo não sabendo exatamente em constitucional, eu consegui tirar a nota máxima na prova, mesmo sem saber exatamente qual era a jurisprudência do STF a respeito daquele tema. Nas férias também, eu consegui não ser eliminado, que era o desafio, né, da parte de direito administrativo, sem também saber exatamente aquela jurisprudência, mas com base no que eu já tinha lido de livro ou mesmo da lei seca. Então, mesmo não tendo contato exatamente do que foi abordado naquelas questões, eu consegui desenvolver um texto razoável para, pelo menos, não ser eliminado. Mas, hoje, eu acho imprescindível o aluno ter contato com jurisprudência, informativo, jurisprudência do STF, STJ, TST, porque é uma tendência que a gente tem observado aí nos concursos. É importante você dizer isso, eu imaginava que a sua resposta fosse exatamente nessa linha. Por isso que eu fiz essa pergunta. As pessoas hoje, algumas pessoas, né? Elas têm a ideia de que precisam memorizar, que precisam, sobretudo quando a gente fala de NRs, precisam decorar, precisam quase que ao final recitar aquilo dali. E a sua resposta vai numa linha que bate exatamente com o que eu penso. Você tem que desenvolver uma capacidade de
argumentar, uma capacidade de trabalhar aquela questão dentro do que a banca também lhe coloca naquele momento, que é uma prova sem consulta. Então, Sim. se você se depara com uma questão dessa natureza, na prova FGV, prova CESP, e minimamente você tem um raciocínio, consegue expor aquele raciocínio, é provável, se a banca for uma banca justa, CESP não foi, mas é provável que você não perca por isso. Fica aqui já o recado para todo mundo, porque essa é uma angústia e uma dor de muitas pessoas. Então, pela sua estratégia em 2012, 13, quando fosse aí meados de 2013, você viraria a chave para se preparar para o CESP, algo que provavelmente os nossos futuros colegas terão que fazer daqui a alguns meses. Virar a chave para saber se vai ser CESP ou FGV. Foi assim que você fez? Estudou amplo e depois afunilou o CESP? Naquela época, nem se falava em CESP, né? Antes de... Começou o burburinho depois, né? Depois de Uhum. autorizar, depois de algum tempo. Que até então sempre foi ESAF. Então, hoje existe uma dúvida, né? Ah, será FGV? Antes mesmo de ser... Logo quando foi autorizado, ainda existe essa dúvida, né? Tem essa questão do unificado aí, que ninguém sabe direito como é que vai ser, se o FT vai aderir ou não. Mas eu estudava mais basicamente para o ESAF. Aí, quando falou a banca é o CESP, aí foi a virada de chave. Eu só virei mesmo a chave, direcionei para o CESP quando foi decidida a banca. Porque na nossa época, estava bem forte a questão da ESAF, né? ESAF que sempre tinha feito, então não tinha muita dúvida igual existe hoje. Hoje tem uma discussão maior de qual banca vai ser. Se você perguntar para a galera, tá aqui meio que meio a meio. Alguns apostam mais no fato da FGV pelo fato de ter feito o concurso da Receita recentemente, né? Aí foi um concurso também que deu muito problema esse da Receita. O CERF também deu, então existe esse dilema de como vai ser a banca. Então, hoje eu tentaria ver as abordagens das duas bancas e tentar, igual como você falou, não simplesmente sair decorando as coisas, mas também desenvolver esse raciocínio. Se a banca do nosso concurso fosse uma FCC da vida que cobre só decoreba, talvez eu não tinha sido aprovado, porque eu sou péssimo para decorar. A minha memória, eu não sei o que almocei ontem, então minha memória é péssima, mas eu sempre tentei desenvolver a questão de raciocínio. Até mesmo as provas de FGV, se pega a questão de NRs, elas não vão copiar a literalidade, elas trocam uma palavra ou outra, e nesse trocar uma palavra ou outra, muitos alunos, meus inclusive, às vezes erram questões só porque trocou uma palavra, mas não mudou o sentido. Então é importante que o candidato ele saiba, igual você falou, saiba raciocinar, começar, não tentar apenas fazer um decoreba, mas começar a tentar raciocinar, e a banca que vier vai ser um processo de adaptação, não tem como. Provavelmente vai sofrer um pouquinho, mas a gente tem que lembrar que se mudou para um, mudou para todo mundo, né? Então, quem se adaptar melhor tem mais chance de ser aprovado no concurso para FT. É importante também aqui nessas nossas entrevistas a gente normalizar algumas coisas que a gente passou por dificuldade, que a gente teve dúvida, que a gente teve insegurança, que chegou momentos em que a gente não saberia o que fazer, e que chegou momentos em que a gente não saberia o que daria certo. Porque, como eu falei já no começo, as pessoas nos colocam no pedestal como se essas pessoas que passaram, elas estão iluminadas, são especiais, são de uma outra, feitas de uma outra matéria, mas na realidade não tem nada disso, né? FGV muda muita coisa para a segurança e saúde em relação a CERT ou não, Thiago? Muda um pouquinho o nível, a forma um pouquinho que a banca cobra a prova. Mas quem se prepara lendo bem consegue fazer a prova. É mais a abordagem, ela muda um pouquinho, igual eu falei, a FCC costuma trocar algumas palavras, mas mantém o sentido original da norma. O CERF costuma usar muito, às vezes, estudo de caso, coloca uma historinha, começa a abordar em cima daquilo. Então, mas existe uma diferença, mas não é uma diferença igual, por exemplo, você pega um português da FGV com um da CESP, que são totalmente diferentes.
Eu falo mais algumas particularidades de FGV e CESP, que existe no campo de SST, mas não é uma mudança radical como existe para raciocínio lógico e como para português, que aí você tem que focar na banca. Tanto que mesmo decidiu FGV, decidiu CESP ou outra banca, eu acho importante pegar essas questões mesmo de outros bancos e SST, até porque é mais carente, não tem uma fartura, né, igual o português, raciocínio lógico, parte de direito também. Então é importante também o aluno ter um pouco de contato para ir treinando a questão do conteúdo mesmo. E se o Charles de 2013 pegasse uma prova FGV de português, como é que seria isso? Desesperador. Porque, pelo menos os comentários que eu vejo, é que nem professor de cursinho consegue fechar a prova, ter um desempenho razoável em português em FGV. Mas o que eu ouço dos alunos é que o CESP é mais previsível, né? Você consegue, igual na minha forma, eu consegui trabalhar bem o CESP, cheguei na prova, achei a prova tranquila, porque não teve muita surpresa na hora de fazer a prova. Já a FGV, pelo menos o pessoal tem relatado que, mesmo você estudando, tem uma dificuldade. Mas, obviamente, quando você trabalha aquela banca, as dificuldades vão ser menores quem não teve esse estudo direcionado. E até voltando naquela questão de falar que a gente somos pessoas comuns, né? Não existe nada de extraordinário. Tanto eu comentei que quando eu estudava lá para a Polícia Federal, foi eu e mais 2 colegas, né? A gente era os 3 piores da sala da faculdade. A gente era os excluídos team, porque ninguém queria fazer trabalho com a gente. Então, e mesmo assim, eu passei para FT no mesmo ano, os 2 também passaram, eles continuaram tentando para a polícia, eles passaram para perito da Polícia Civil aqui de Minas Gerais e vamos seguir na vida. Mas não são pessoas ordinárias, mas que simplesmente focaram no objetivo, trabalharam para aquilo, se cercaram de pessoas que nos fazem crescer de algum modo. Eu acho importante isso. Tem aquela frase, né, que a gente é o resultado daquelas 5 pessoas que a gente mais convive. E tem um sexto elemento que o pessoal fala, né, que é a rede social hoje, né, que também entraria, que influencia bastante a questão da gente. Então, acho importante a gente se cercar, né, dessas pessoas que nos fazem crescer, porque nos dão força e também nos jogam lá para cima, né? Provavelmente, talvez, se eu nem tivesse conhecido eles, eu nem ia tentar concurso, porque foi instigando essa ideia a partir desse contato que eu tive com essas pessoas. Essa semana eu conversei com Bia, né? E Bia falou um negócio que eu achei bem interessante. Falou várias vezes isso. A pessoa tem lá seus surdos, aí ela chuta o balde, depois pega o balde. Então, eu estou concluindo que você, se viesse português da FGV, pegaria o balde e faria o possível para superar. Então, mais uma vez, a gente normaliza um pouco as condutas e as emoções que todos os concurseiros sentiriam. Mudando um pouco de assunto, você recentemente lá no seu Instagram postou uma foto. Seu Instagram é AFT Charles Oscar, é esse? AFT Charles. Não AFT tem Oscar, Charles. não. Só AFT Charles. AFT Charles. Você falou que você foi numa mina de ouro. Conte aí um pouco dessa experiência, porque eu nunca fiz mineração. Aliás, fiz mineração, mas nunca entrei numa mina. Não sei se eu gostaria de ter essa experiência, mas depois de ver a sua experiência, talvez eu entrasse, porque a gente não está acostumado a esse ambiente. Como é que foi essa realidade? Foi bem legal. O complicado é para chegar. Para chegar nessa mina, era uma mina no interior do Pará. A gente saiu de Marabá, pousou, se eu não me engano, não sei se foi em Altamira. Aí de lá pegamos um carro, um veículo do Ministério, foi quase um dia de viagem, só rodando, um dia e meio, porque teve balsa no caminho. Depois, para chegar na mina, é bem isolada, foram umas 4 horas de estrada de chão para chegar na mina. Então, depois de um dia e meio de aventura na estrada,
A gente foi na mina, a gente foi fiscalizar o acidente. O acidente era uma mina subterrânea, não é muito comum no Brasil, tanto é que eu relato lá que os trabalhadores eram, a maior parte era do Peru, que lá no Peru existem. Então, esse pessoal tem expertise nesse tipo de atividade. Aqui no Brasil é mais mineração a céu aberto. Então, era uma mina subterrânea de extração de ouro e a gente foi fiscalizar um acidente. O acidente foi o seguinte: na mina existem implosões lá dentro, você vai implodindo, você vai abrindo o caminho para fazer o processo de extração. Nesse processo de implodir a mina, você retira todos os trabalhadores dentro da mina. Só que um belo dia eles esqueceram 2 trabalhadores dentro da mina e implodiram a mina com 2 peruanos lá dentro. Um deles veio a óbito de imediato e o outro ele estava mais distante da implosão. Chegou praticamente surdo, desesperado, relatando o que tinha ocorrido. Então, foi uma falha de segurança terrível, né? De não ter tido esse controle. Então, a gente foi fiscalizar essa atividade. Mas foi bem legal. É um lugar quente, extremamente barulhento para os acessos para a mina. Tanto que eu fiscalizei junto com um agente de segurança, agente de higiene do Ministério do Trabalho, né? Que está em extinção. A gente chama de cachorrão, lá de Belém. Aí o cachorrão, inclusive, na hora de subir numa escada para conversar com os trabalhadores lá, ele nem foi, ele ficou lá embaixo, porque era uma escada extremamente estreita, difícil o acesso, você chegava lá em cima, era um barulho terrível de maquinário, eu nunca ouvi tanto, mesmo com EPI, era um barulho terrível, o mesmo você usando protetor auditivo, um barulho terrível da perfuração, até porque é um local, não é um local aberto, é um local fechado, né? Então é difícil a questão da dissipação do som. Mas foi uma experiência muito legal. Tem gente que tem alguns problemas, porque a mina subterrânea, à medida que você vai descendo, tem gente que tem alguma dificuldade de respiração, tem gente que passa mal, mas graças a Deus não tive nada em relação a isso. Mas foi uma das experiências mais legais dentro da fiscalização, algo muito diferente. Eu acho que só a gente fala, só a FT vai proporcionar várias coisas. Você conhece mineração, eu fiscalizei muito questão de hospital em Marabá também, frigorífico bastante, trabalho rural, trabalho escravo. Então, eu acho que o OFT, eu acho que é a única profissão que você vai ter acesso a vários tipos de ambiente de trabalho, a várias realidades. E é isso que mais me apaixona assim, na profissão. Antes de mesmo de ser AFT, antes de fazer a prova, eu até já tive um sonho, eu fiscalizando obra. Então, essa questão de AFT, que foi a minha prioridade depois que eu fui eliminado da Polícia Federal, foi a questão mesmo de gosto pela profissão, né? E eu só... E como disse, se caminhar tudo bem, a minha ideia é aposentar mesmo como auditor fiscal do trabalho, né? Quando estiver lá para os 75 na compulsória. Eu só fico chateado porque quando eu tiver 75 anos, e se for a compulsória ainda, eu vou ficar faltando 4 meses para completar 50 anos como AFT. Eu tomei posse, eu tinha 25 anos e 4 meses. Vamos ver se mudar a regra até lá e vamos ver como que vai ser o andar da carreira, né? Tem muito tempo ainda para frente. Beleza. Muito bom o seu relato. Eu nunca, nesses 10 anos junto com você, nunca tive a oportunidade de fazer fiscalização em mina subterrânea. Eu não tenho, sei lá, problemas respiratórios, mas eu acho que descer aí... A profundidade é muito grande, acredito, né? Centenas de metros, né? Talvez, enfim. Como é que era a profundidade? Eu não vou saber exatamente a quantidade, é porque tem vários níveis, né? E depende muito da mina. Mas eu não vou recordar Mas a quantidade de metros. demora para você descer. Demora porque, até mesmo para você não ter nenhum tipo de questão respiratória, outro problema, é bem devagar, né? Você não desce em linha reta, não.
você vai circulando, você entra dentro de um carro e é bem devagar. Você vai até para você ir acostumando com essa descida. Aí você vai descendo, você vai parando em alguns níveis, aí depois você dá uma olhada naquele nível, desce mais um pouquinho, mas até nem é recomendado descer tudo de uma vez muito rápido. É bem devagar, exatamente para seu corpo não ter nenhum efeito adverso. Mas vale Beleza, a pena. é uma experiência. Recomendo para os futuros. É uma experiência que eu talvez ainda venha a ter na fiscalização. Esse foi Charles Oscar, trazendo um pouco da sua vivência, que passou por momentos bem difíceis, vem de uma história de família também interessante, bonita, que eu não conhecia. E é mais uma entrevista na qual a gente busca trazer uma visão de quem já está dentro da carreira, acerca das dificuldades, das oportunidades, dos erros e dos acertos. E ele que perdeu no concurso por uma questão de um salto, hoje, 10 anos depois, produz um material que certamente irá auxiliar, já está auxiliando muitos dos nossos futuros colegas. Charles, muito obrigado e abro espaço aí para o seu recado final. Eu que agradeço pelo espaço, Daniel. Daniel, que desde o início aí ele tem ajudado eu, o Miró, principalmente essas redes sociais que a gente não tem tanta familiaridade. Agradeço pelo apoio que você tem nos dado durante todo esse tempo. E uma mensagem para os futuros auditores que cerquem de pessoas que te façam crescer, que te dão suporte, porque esse momento de concurseiro, é um momento que a gente, às vezes, a gente se sente muito sozinho, então ter pessoas ao nosso lado que a gente possa contar faz toda a diferença. E no mais, sigam juntos no seu objetivo. Quem precisar de um material de SST, principalmente a gente voltado à questão dos resumos, simulados, questões, tem o nosso material, a gente está à disposição para entregar o melhor possível para a aprovação de vocês. Beleza, amigo, muito obrigado, viu? Grande abraço e volte para responder os comentários, porque as pessoas geralmente comentam bastante aqui. Um bom restinho de sábado para você e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente. Abraço, Daniel. Obrigado pela entrevista. Tchau, tchau.